Quando se estava estudando as entalpias de dissolução, um exemplo que foi resolvido é apresentado aqui novamente de forma esquemática. Naquele caso, avaliamos a quantidade total de calor associado à dissolução de 20 kg de liga ferro-silício 75 a 298 Kelvin em 1 tonelada de aço, considerado ferro puro, a 1873, produzindo 1.020 kg de liga ferro-silício, agora com uma nova composição global, que foi considerada lá como ficando a 1873 Kelvin, e havia um resultante de calor associado a essa transformação. O que faremos agora é determinar, utilizando esse calor líquido que foi gerado ou consumido no processo, determinar qual que vai ser a variação da temperatura do aço ao final desse processo. Isso vai ser feito através de um balanço térmico. Para facilitar, nós reproduziremos aqui os resultados do balanço de massa para tornar o acompanhamento deste vídeo mais fácil. Então, neste caso, o objetivo é determinar a temperatura final do aço após a adição da liga ferro-silício 75. Mais uma vez, o sistema sendo considerado é o aço contido na panela. Neste caso, adotaremos a temperatura de referência de 1873. A adoção dessa temperatura torna o cálculo bastante mais conveniente, uma vez que as entalpias de dissolução são todas elas, no caso da liga ferro-silício, determinadas a 1873, pelo menos nos dados que estão disponíveis no livro Dados Termodinâmicos para Metalurgistas. Então, a partir dessas listagens anteriores, nós temos condição de listar as entradas e saídas de calor para finalmente proceder ao seu equacionamento e cálculo. À vista esquemática do que estamos analisando agora, nós temos mais uma vez a temperatura de referência, nesse caso a temperatura de referência 1873 Kelvin. Então o procedimento envolve o aquecimento da liga ferro-silício 75, que é adicionada a 298. Nós vamos aquecer essa liga até a temperatura de 1873. Nessa temperatura realizaremos a sua separação, a adição do ferro ao aço inicial e, finalmente, a dissolução do silício proveniente dessa liga ao ferro total, considerando que este ferro total é composto pelo aço que estava inicialmente na panela, mais o que veio proveniente da liga ferro-silício 75. Nós já vimos no exemplo anterior que haverá um saldo de calor, e aí este saldo será aplicado à liga final para determinar qual vai ser a temperatura final dela. Neste caso, essa liga, como há um saldo de calor que deve ser consumido, nós teremos um aquecimento dessa liga que vai representar uma saída de calor que vai consumir exatamente o saldo que foi obtido através dessas diferentes etapas envolvidas aqui nesse processo de adição. Considerando agora os sinais das diferentes etapas, nós podemos ver que a dissolução do silício e do ferro total, ferro presente na liga ferro-silício e aquele presente no aço a 1873, é um processo exotérmico e vai aparecer nas entradas de calor. Nas saídas de calor, nós temos o aquecimento da liga ferro-silício 75 até 1873 Kelvin, a separação da liga ferro-silício 75 também na temperatura de referência de 1873 e, finalmente, o aquecimento do aço final, composto pelo silício e pelo ferro proveniente da liga e do aço que já estava originalmente na panela, de 1873 até o T, que é exatamente a incógnita do problema. Destas parcelas, dessas 4 parcelas, 3 delas já foram determinadas anteriormente, no exemplo que foi apresentado neste mesmo capítulo, no vídeo da parte D. Então, estão indicadas aqui por asterisco todas essas parcelas. A única a ser calculada se refere à entalpia ou valor do calor de aquecimento do aço final de 1873 até a temperatura que desejamos determinar. Estão reproduzidos aqui os cálculos envolvidos no balanço de massa. Número de mols de ferro contido na liga ferro-silício 75 são 20 kg dela, com 25% de ferro. Número de mols de silício, também 20 kg, com 75% de silício. Número de mols de ferro no aço inicial, 1 tonelada, temos aqui o seu número de mols, e o número de mols de ferro total, que é a soma
do que já existia originalmente no aço, mais o que veio proveniente da liga ferro-silício 75. Temos aqui o cálculo das diferentes frações molares que são necessárias para determinar as entalpias parciais molares. Então, na liga ferro-silício 75, a fração molar do ferro é de 0,144, a de silício 0,856. No aço final, fração molar do ferro 0,971 e a de silício 0,029. Lembro mais uma vez que esses valores foram calculados em um exemplo anterior, quando estávamos estudando as entalpias de dissolução. Como mencionado, várias das parcelas necessárias aqui já foram calculadas em um exemplo anterior. Então, neste caso, a entrada de calor corresponde à dissolução do silício no ferro total. Nós usamos as entalpias parciais molares correspondentes às frações molares nessa liga final. Os valores são indicados aqui, 28,53 e menos 31.000 calorias, respectivamente para o ferro e para o silício, multiplicados pelos números de mols de ferro e de silício contido na liga ferro-silício 75. Esse valor de aproximadamente 17.050.000 calorias. A saída de calor, também já calculado em exemplo anterior, aquecimento da liga ferro-silício 75, foi usado o princípio da aditividade, aquecemos tanto o ferro quanto o silício e multiplicamos os seus números de mols pelas entalpias de aquecimento de 298 a 1873. Os valores das entalpias de aquecimento estão indicados aqui, correlação para o ferro líquido, para o silício líquido, multiplicados pelos números de mols, temos um valor de aproximadamente 13.300.000 calorias. A entalpia de separação da liga ferro-silício 75, calculada pela relação geral para entalpias de dissolução. Neste caso, determinamos as entalpias parciais molares usando as frações molares do ferro e do silício nessa liga. Os valores são esses que estão aqui, mais uma vez recomendo a verificação destes números, multiplicados pelos respectivos números de mols de ferro e de silício. Valor total, cerca de 2.171.000 calorias. A última parcela se refere ao aquecimento da liga final, do aço final, de 1873 até T, que é incógnita. Neste caso, esse calor é calculado utilizando o número de mols de ferro total pela entalpia de aquecimento. Observe que agora nós vamos aquecê-lo a partir de 1873. O mesmo ocorre para o caso do silício. Nessa situação, o que temos que fazer é usar uma relação que foi definida anteriormente. O HT menos H1873 pode ser desmembrado em duas contribuições, uma que seria o HT menos H298, e esse valor, ou essa expressão, é abatida do valor de H1873 menos H298. Usamos para ambos os casos, como a temperatura vai se elevar, correlações ainda para ferro e silício líquidos. Então, o número de mols de ferro total, essa primeira parte aqui do parênteses corresponde ao HT menos H298, e essa parcela, o valor de H1873 menos H298 para o ferro. De modo análogo, aquecimento do silício, HT menos H298, e o valor de H1873 menos H298, multiplicado pelo número de mols de silício. Obtemos, nesse caso, uma equação de segundo grau, representando esta parcela de aquecimento do aço final até a temperatura T, partindo da temperatura de referência. Igualando as entradas e saídas de calor com seus respectivos valores, é obtida uma equação de segundo grau, representando então o princípio de conservação de energia. Neste caso, a incógnita é a temperatura. Como se trata de uma equação de segundo grau, ela apresenta solução analítica, são duas raízes. Essas duas raízes estão listadas aqui. Não há dificuldade em fazer a seleção de qual delas é a raiz adequada para a solução do problema. Uma delas é 1881,2 Kelvin, a outra é uma raiz negativa, que não tem nenhum significado físico. Então, podemos afirmar que, nesse caso, esse processo de adição da liga resultará numa variação da temperatura de 1873 até 1881, ou seja, aproximadamente 8,2 Kelvin de elevação. Esse resultado
de elevação de temperatura, ele não é geral. Há casos em que adicionamos ligas e o resultado final é uma redução de temperatura. Isso é função da composição, da natureza da liga adicionada ao aço e também da massa e temperatura com que essa liga é adicionada.